Pessoal, ontem, quando nós tratamos sobre democracia, nós vimos várias coisas e eu esqueci de comentar com vocês. Comentei, mas eu gostaria de deixar de forma bem clara duas características que são fundamentais para todo e qualquer Estado que efetivamente seja um Estado democrático. E essas duas características eu quero comentar a partir da experiência brasileira. Primeiramente, para termos um Estado que seja efetivamente um Estado democrático, é necessário que tenhamos uma multiplicidade, uma abertura cada vez maior de organismos e de instituições representativas. Representativas de quem? Dos cidadãos, ou seja, entidades que possam representar a mim, entidades que possam representar a você, já que na democracia nós estamos falando o poder do povo. Então veja que nós percebemos na história do Brasil que isso aconteceu. Antes nós tínhamos lá durante o Império, durante a monarquia, nós tínhamos apenas um governo central. Depois nós tivemos a criação do Congresso Nacional, depois tivemos a criação de assembleias legislativas nos estados, depois tivemos a criação de câmaras municipais nos municípios brasileiros. Depois tivemos com a Constituição de 1988, como eu falei ontem para vocês, a criação dos mais diversos conselhos. Então veja que os órgãos defensores representativos dos cidadãos ao longo do processo histórico, eles foram aumentando, eles foram crescendo. E é isso mesmo. Tá? Um Estado, para que ele possa ser democrático, ele deve ter canais para que o cidadão possa participar, para que o cidadão possa opinar. Então, essa multiplicação, esse crescimento de órgãos representativos, ele é extremamente necessário para o Estado democrático de direito. Outra questão também que a gente percebe é o alargamento do direito ao voto. Isso também aconteceu na democracia brasileira. Se nós formos olhar na história, vocês tiveram oportunidade, inclusive, de fazer uma atividade sobre isso, sobre a Constituição de 1824, vocês perceberam que lá na Constituição de 1824, apenas grandes proprietários de terra tinham direito de votar. Apenas eles. Então veja que era muito restritivo. Apenas eles eram considerados cidadãos e votavam de acordo com a quantidade de terras que tinham. Então, se eu tinha 10 alqueires de terra, eu podia votar em eleições municipais. Se eu tinha 100, eu podia votar nas eleições estaduais ou provinciais. Se eu tinha 1000, eu poderia votar nas eleições presidenciais, nas eleições federais. Então veja você, tá, que era muito restritivo. É o chamado, naquela época nós tínhamos essa limitação ao voto, o voto censitário, como ele era chamado. Depois nós vamos perceber que o voto censitário foi abolido, e aí homens alfabetizados era quem podiam votar, de acordo com a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil. Depois, em 1934, nós tivemos uma ampliação ainda mais. As mulheres, vocês passaram a ter o direito ao voto. E depois, com a Constituição de 1988, 5 de outubro, Constituição vigente, nós tivemos o sufrágio universal, o direito ao voto a todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. Então, chamo a atenção para essas duas características de um Estado democrático. Esta ampliação dos órgãos representativos, dos órgãos que podem e devem ser a voz do cidadão, do povo.
E, de outro lado, essa ampliação gradual do voto, até chegarmos ao sufrágio universal. Gostaria de destacar essas outras duas questões, enfatizá-las, para que nós possamos encerrar esse assunto sobre a democracia. Quero dizer para você, defenda a democracia. A construção da democracia, ela não foi fácil, em lugar nenhum, inclusive no Brasil. Então, nós precisamos defender a democracia. Nenhum autoritarismo, nenhum direito a menos, muito pelo contrário. Nós temos que fazer com que os direitos do cidadão e da cidadã sejam respeitados e sejam cumpridos, que não sejam de forma alguma violados. Um abraço.